Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gálatas, capítulo de número 3, lá no Novo Testamento, carta aos Gálatas, capítulo de número 3, e o versículo de número 29, diz assim a minha tradução: E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém? Assente-se por um momentinho. Como é importante sabermos de onde nós viemos. Como é importante sabermos quem são os nossos ascendentes. Como é importante conhecermos os nossos direitos, além de deveres. Por que eu digo isso para vocês? Porque às vezes você acha um parafuso, o teu quintal é limpo, e às vezes você acha um parafuso lá, meio diferente, e você pensa assim: eu vou guardar esse parafuso. Todo homem consciente vai pensar assim: eu vou guardar esse parafuso. Por quê? Porque depois eu vou achar da onde está faltando um parafuso. E eu não vou achar um parafuso igual esse aqui. E deve ser do meu carro, que pulou de alguma coisa. E você guarda. E daqui a pouco passa um tempo, quando você escuta um ruído, um barulho, eu sei que os homens estão sorrindo para mim aqui, que fazem exatamente isso. Daqui a pouco vão perceber que aquele parafuso saiu dali. E aí existe o porquê disso, o porquê daquilo, e por que fabricaram aquele parafuso com certo tipo de rosca, com uma adaptação, com certo tipo de aperto, certo tipo de pressão, e o porquê daquilo. Aí, quando você entende a sua ascendência, quando você entende de onde você veio, para que você serve, aí você vai entender por que Deus fez você desse tamanho, por que Deus fez você com esse comportamento tão agitado ou tão calmo. Por que Deus fez você falando alto desse jeito ou falando bem baixinho? Você vai entendendo por que Ele te fez homem e o porquê que Ele te fez mulher. Você começa a entender, e essa educação, ela é libertadora. Sabemos quem somos, sabemos para onde nós iremos, e isso nos faz enxergar melhor a vida. Faz-nos entender, literalmente, a palavra valor. Valor. Nos dá a direção do que temos que fazer e a nossa importância no meio aonde nós fomos semeados. Isso é muito importante. Porque, às vezes, há pessoas que estão na terra literalmente vagando. Não sabem por que vieram, não sabem por que nasceram, não sabem quem são, não sabem a sua missão no meio. Aí sabe o que acontece? Vivem escravos do prazer, vivem escravos do entretenimento, isso é, de distrações. Eu não sou contra a distração, eu gosto de jogar bola, gosto de assistir, eu gosto de vários tipos de entretenimentos. Agora, existe uma diferença entre você gostar de entretenimento e você ser escravo do conforto. Conforto é bom, mas ele não pode tirar o foco da nossa missão. De forma alguma. Não pode tirar o foco da nossa missão. Nós não podemos esquecer quem somos, para onde vamos e a nossa importância aqui. Você está entendendo? Como é importante entendermos a nossa ascendência. E assim nós entendemos o nosso direito, entendemos que nós temos uma herança, entendemos os passos que nós temos que dar, e a gente se aperfeiçoa nisso. Há pessoas que têm uma vocação musical incrível, um ouvido musical incrível. Há pessoas que têm uma habilidade para lidar com comida que é incrível. Há pessoas que têm uma inteligência espacial incrível para tudo. Mas se você não souber do teu propósito, você vai usar isso para coisas erradas. Coisas erradas. Pode ter certeza disso. Tem gente que tem uma inteligência espacial. Olha quantas pessoas que usam habilidades para o crime. Tem um filme que se chama, é um filme, na verdade, baseado em fatos reais, e ele se chama Pegue-me se for capaz. É um filme do DiCaprio. Como é que é? Prenda-me, obrigado. Prenda-me se for capaz. Olha a inteligência daquele rapaz. E ele usa aquilo para coisas erradas. E um policial percebe esse fator no menino e o converte em propósito. Olha, você vai nos ajudar a
entender o que é um estelionatário. Você vai nos ajudar. Você está entendendo? Aí tem tantas pessoas que Deus chamou para fatores do reino, mas estão totalmente distraídos e uma hora o inimigo vai lá e pega. E daqui a pouco você está lutando contra aquilo que Deus te deu. Você está lutando contra o próprio casamento, você está lutando contra o teu próprio corpo. Quantas pessoas que você conhece que não se aceitam? Não aceita o seu cabelo, se é liso, se é crespo, se é loiro ou moreno, não aceita a sua altura, não aceita a sua estrutura, não aceitam questões físicas ou intelectuais e fica se degladiando, falando, eu sou muito burra, muito burro, eu sou muito isso, ou muito aquilo. Quantas pessoas você conhece que não entendem o seu propósito e ficam dizendo, não se aceitam bem? Eu não estou falando de relaxo, eu estou falando da pessoa não se aceitar. Quantas pessoas que você conhece, por não entenderem propósito, acabam destruindo as pessoas que elas mesmas amam. Pastor, eu amo ela, por que eu bati? Pastor, eu amo ele, por que eu arranhei? Por que eu mandei ele para fora de casa 200 vezes? Por quê? Porque você não entendeu ainda por que você foi feito, de quem que você é descendente. Meu irmão, a Bíblia fala sobre a dracma perdida. Quem conhece essa parábola na Bíblia? A dracma perdida é uma moeda perdida. Jesus fala no livro de Lucas, capítulo 15, sobre os 3 tipos de perdido. A dracma perdida, que é uma moeda, fala sobre a ovelha perdida e fala sobre o filho pródigo. Os 3 tipos de perdido. A dracma perdida é uma moeda que ela não sabe o valor dela, ela tem que ser procurada, ela tem que ser buscada, porque ela não tem consciência. A aldeã usava essa moeda ou para uma forma festiva do seu casamento, porque ela usava 10 moedas aqui, aquelas mulheres do Oriente, 10 moedas aqui, e se ela perdia uma daquela lá, não significava apenas um valor financeiro, mas uma memória para ela do seu casamento. E quando ela varria a casa, tirava as coisas do lugar e achava, ela fazia uma festa na sua casa, ela chamava as pessoas para comemorar, porque ela achou aquilo que se havia perdido, e Jesus compara aquela moeda a pessoas que não têm consciência de que estão perdidas, pessoas que estão distraídas. Então ele veio nesse mundo, ele fez um rebuliço, e essa alma foi encontrada. E a Bíblia diz que é a grande festa no céu, quando um perdido se arrepende, porque ele não sabe o valor. Jesus dá valor, ele deu a vida para que essa pessoa fosse alcançada. Esses missionários, essas pessoas, pastores, líderes, cristãos honestos, essas pessoas, meu irmão, sempre estão aplicadas, negam o próprio descanso, negam as questões financeiras, justamente para poder alcançar essas pessoas, para que elas entendam que elas foram feitas com esse tipo de rosca, com esse tipo de aperto, para essa pressão. Por isso que não se encaixa em alguns lugares. Nós precisamos entender a importância de onde viemos, por que somos assim e para onde nós vamos. Senão, você vai trocar o teu casamento por qualquer coisa. Senão, você, em vez de encher o teu pulmão de ar, vai encher o teu pulmão de fumaça. Senão, o teu fígado não foi feito para algumas coisas, o teu rim também não. Senão você acaba se matando, sem perceber que está acontecendo isso, porque você não sabe o seu valor. Os israelitas, eles são marcados por tentativas de invasão, de guerra, de perseguições diversas. O primeiro ponto nesse versículo que eu falo para vocês, é exatamente sobre a importância de você saber a sua ascendência, o seu valor. E os israelitas, eles foram chamados através de Abraão para algo, para ser amigo de Deus. E Abraão, através dessa promessa, procriou, teve filhos, Isaac, filho de um milagre, e depois veio Jacó, e Jacó com 12 filhos ali, e esses filhos também tiveram mais filhos. Mas, olha que interessante, entre vários fatos da história, eu me lembro de um que provavelmente você já conhece. A terra estava prestes a enfrentar um período de fome abundante. Mas Deus usou um jovem chamado José, que era filho de Jacó, bisneto de Abraão, para preservar uma nação e os tornar poderosos na terra. Tornar
os egípcios poderosos na terra. Deus preservou o Egito para que eles abrigassem a família de Jacó, a família de Abraão. Deus, através de José, enriqueceu o Egito, pois só eles se prepararam para a fome, com estoque, inclusive para venda. Quando Deus deu o sonho para Faraó e ninguém sabia revelar aquilo, Deus pega José, levanta José, tira ele de uma prisão e fala: ó rei, vai ter uma fome por 7 anos. 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas de milho gordo e 7 espigas de milho magra. 7 anos de fartura, e depois serão 7 anos de muita fome. E o faraó pergunta para ele: o que eu devo fazer? José então fala: você deve guardar a 5ª parte da produção. Toda a produção tua, a 5ª parte o senhor vai estocar. E foi o que aconteceu. Ninguém tinha essa informação. O povo começou a perecer, tinha que comprar comida do faraó. E quando acabou o dinheiro, começaram a entregar as suas terras. A riqueza, o poder do Egito multiplicou naquela época, graças a um homenzinho chamado José, Joseph, na Bíblia. Tudo isso para que Deus preservasse o seu povo. E então José trouxe os seus irmãos, trouxe o seu pai, que pensava que ele estava já há 20 anos morto. Essa parte na Bíblia, toda vez que eu leio, eu choro. Imagine o pai imaginar que o filho está morto e 20 anos depois descobrir que o filho, além de não estar morto, agora era governador no Egito. O faraó só era maior no trono. Imagine que maravilha. Eu achei incrível. E José, embora estivesse no Egito, com uma cultura forte, como é a cultura egípcia, ele sabia de onde ele veio, ele sabia quem ele era, ele sabia para onde ele iria, e ele não se contaminou no Egito. Interessante isso. Ele estava no quartel-general do inimigo, mas ele não se contaminou. Isso é importantíssimo. Quando os anos foram se passando, o conforto do Egito foi escravizando a mente dos israelitas. Veja bem, meus irmãos, presta atenção. Eles estavam de passagem. Deus havia prometido uma terra para Abraão. Deus havia prometido a mesma terra para Isaac e para Jacó. Era um lugar de passagem, mas eles permaneceram. Eles estacionaram ali. E o conforto do Egito escravizou a mente deles. Escravizou. Quanto tempo eles ficaram no Egito? Vocês lembram? Isso. De 400 a 430 anos no Egito. O tempo foi passando. E eles estavam de boa lá, no suspensório, na rede, trabalhavam. Tinham a cultura deles também ali e tudo mais. Mas, se você ler um pouco de história, alguém que já leu algum dos livros de Flávio Josefo? Levanta a mão. Flávio Josefo é um historiador escriba, judeu, que no ano 70 depois de Cristo, ele é arqueólogo, ele é um escriba, um historiador. No ano 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi destruída, sobrou só uma parede do templo, e hoje é o Muro das Lamentações. Ele pensou que todos os papiros, todos os rolos estavam queimados. Então ele começou a reescrever a Bíblia, porque um escriba, eles eram responsáveis pela escritura. Só que ele coloca detalhes históricos ali. E é bem interessante algumas coisas que ele coloca, porque não foi de uma vez só que o faraó começou a escravizar o povo de Israel. Primeira coisa, é bem interessante algumas coisas políticas que fazem até hoje. É devagarzinho. É aquela velha história, vamos ajudar os pobres. Mas nós com 2 Rolex no braço. E eles começaram a ludibriar. Gente, agora, olha a campanha foi assim: o Egito precisa de você. Cartazes, o Egito precisa de você. Todos devem se inscrever para a construção. Você deve ter uma escala na semana para a construção do Egito. Afinal de contas, vocês moram aqui. E todos, tanto os egípcios quanto o povo israelita, as 12 tribos, 11 tribos. Uma era só para os trabalhos do templo, como a tribo de Levi. As 11 tribos trabalhando. Daqui a pouco o faraó começou a tirar o povo egípcio. E começou a isolar o povo israelita no trabalho. E daqui a pouco, houve um decreto do faraó. Espera aí, por que tem uma tribo que não está trabalhando? Mas é a tribo de Levi. Eles são consagrados, eles só devem trabalhar naquilo que é do Senhor, nos utensílios do templo, e tudo que é do templo, eles são dedicados para isso. E outra coisa, por que vocês não estão trabalhando no sábado?
Não, 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 negativo. Vocês vão trabalhar agora, a tribo de Levi também vai trabalhar. Isso, vocês estão aprontando para o nosso lado. Vocês moram na nossa terra, vocês são estrangeiros e vocês não estão respeitando a gente. Agora vocês vão trabalhar. E o faraó começou a não pagá-los mais. Por quê? Porque vocês já receberam, porque essa tribo não trabalhou. E Faraó começou a usar de artimanha. A hora que eles perceberam, eles estavam confiscados em seus bens, eles eram totalmente escravos, foram mais de 3 gerações como escravos, 3 gerações como escravos. Segundo ponto que me chama a atenção aqui, o que aconteceu com aquele povo lá numa terra estrangeira? Eles esqueceram a sua identidade, e o inimigo, Faraó, enxergou o que eles esqueceram. O inimigo enxergou que eles tinham uma promessa, que eles eram fortes, que eles eram numerosos, que eles eram prósperos. Está escrito isso na Bíblia. Faraó, Ramsés III, enxergou que eles eram prósperos. Epa, esse povo é maior que a gente já. Olha o quanto que essas mulheres ganham bebê. Eles são mais numerosos que nós. Se eu não tomar cuidado, tomar uma postura agora, a hora que eles quiserem nos dominar, eles vão nos dominar. Então vamos fazer isso primeiro. Está escrito. Então, Faraó os escravizou. Olha só, meus irmãos. Eu não sei se você percebe uma semelhança com os tempos de hoje, se tratando de cristãos. Eu sei que Faraó foi colocando trabalhos pesados. Ele foi colocando uma rotina sem desfrute, e em terra que era passageira, o laço foi apertando na medida em que os anos foram se passando. Mais de 3 gerações até que alguém se lembrou de quem eles eram descendentes. Alguém no meio, um anônimo, se tocou quem eles eram. Alguém lembrou que eles tinham direito de promessas. Alguém lembrou que eles eram importantes. Alguém lembrou que eles não precisavam permanecer sozinhos, que tinham um Deus pronto para cumprir o que prometeu a Abraão. E alguém começou um projeto com Deus através da oração. Espera aí, Deus chamou Abraão, Deus fez milagre 200 vezes. Deus nos preservou. Esse lugar aqui foi preservado e enriquecido por nossa conta. Não, é muito injusto isso. Alguém começou um projeto com Deus em oração. Olha para cá, terceiro ponto que me chama a atenção. Todo projeto que nós temos, precisamos ligar a Deus para que tenha vida. Sem Deus, não há vida. Amém? Todo projeto que nós temos, precisamos ligar a Deus. Sem Deus, não há vida. Capítulo 11 de Gênesis diz que alguns homens começaram um projeto grandioso. Eles fizeram cálculos, fizeram planos, eles se prepararam em conhecimento, mas eles negligenciaram o mais importante. O que, pastor? Ligar a Deus. E no final de tudo isso, foi confusão, frustração. No final de tudo isso foi dispersão. E o lugar ficou conhecido como Babel. E no aramaico antigo, que é um hebraico antigo que não se usa mais, a palavra Babel significa Deus confundiu, ou confusão. Por quê, pastor? Porque eles tinham um projeto sem Deus. Quantas famílias nós conhecemos que a finalidade do casamento é contra a solidão. Mas quantos casais nós percebemos que pelo fato de não ter Deus como objetivo, é uma vida de disfarce, e usam os filhos como pretexto, mas os filhos vão crescer, vão casar e se vão. Mas são 2 pessoas solitárias ali, infelizes. Quantos? E a gente tem medo de encarar essa realidade e tomar uma postura, alguns, como esse anônimo começou no meio de Israel. Eles queriam construir algo. Quantas pessoas querem construir uma empresa, mas porque não ligam a Deus, no final de tudo, é dívida, é frustração. Quantos? Quantos, meus irmãos? Até pessoas no ministério, não tem nada de Deus ali. O que acontece em algumas pessoas é literalmente submissão.
Literalmente orgulho que fala mais alto. Em contrapartida, Deus chama um homem que não era engenheiro náutico. Ele não era carpinteiro. Chama um homem que não era, ou não tinha experiência nenhuma como veterinário. E esse homem constrói um navio, que mesmo com uma tempestade que alagou a terra, o navio permaneceu firme. Por quê, pastor? Porque ele era o melhor homem? Porque ele era um homem... Não. Porque ele ligou esse projeto a Deus. Deus o chamou e ele ligou esse projeto a Deus. Um homem chamado Noé, que por 125 anos construiu essa arca. Você acha que, meu irmão, presta atenção, você acha que estará livre da escravidão desse mundo, da frustração desse mundo, da confusão, do caos que é essa sociedade, só porque você é formado em alguma coisa na faculdade? Você acha que estará livre dessa confusão só porque você é jovem? Porque essas coisas passam, né? Meu irmão, eu lembro que eu tinha 12 anos, morando aqui no Campo Comprido, na João Dembinski, e eu lembro que eu pegava minha bicicleta, e eu e meus primos, a gente ia lá para Renault de bicicleta. Gente, daqui no Campo Comprido, lá em São José dos Pinhais, na Renault. Saía de manhã, e a gente ia nadar num rio. Naquele rio, ficava dentro da chácara em que um primo meu cuidava, como chacreiro, e eles estavam começando a construir a Renault. E a gente mergulhava lá no fundo, eu cansava de mergulhar lá no fundo para pegar marisco. E eu nem comia marisco. Era tudo para um outro primo meu comer, ele fazia aquelas paneladas de marisco. Mas era pela aventura. Comia pouco mortadela no dia, estava louco de bom, tomava uma gasosa, estava louco de bom. Agora eu pego um serviço de pintura, fico 2 dias me arrebentando, fico inchado outro dia, o dia inteiro, com dor em tudo. Eu vou jogar bola um dia da semana ali, eu acho que o meu quadril saiu do lugar, deve estar para o lado, ou virou o contrário, porque eu levei uns tombos, acabou comigo. Minha virilha parece estar deslocada, fiquei inchado que o anel, a aliança não queria sair. Você comia alguma coisa, antigamente parecia que você não tinha comido nada. Agora, você come uma gelatina, meu irmão, parece que nunca vai embora. O tempo passa. E você acha que você não vai cair na escravidão desse mundo? Porque você é jovem. Sempre tem oportunidade. Quantos fúnebres eu já vi de pessoas jovens? Meu irmão, você acha que não vai cair numa confusão só porque você tem experiência no mercado? Porque você é inteligente, você tem ligações? Meu irmão, Adão pensou isso também. Ele pensou em ser independente de Deus. Em que sentido, pastor? Na sua opinião, na sua amizade. Quando Deus, na viração do dia, veio falar com ele, o que ele fez? Se escondeu de Deus em suas desculpas. E depois disso, Adão teve que conhecer a dor, a tristeza de ver um filho matar outro filho. Adão teve que conhecer os espinhos desse mundo, as picadas de pernilongo, as percas, a escravidão desse mundo. Meu irmão, o nosso Deus é um Deus que sempre buscou a nossa amizade. O nosso Deus é um Deus que sempre buscou aliança conosco. E a Bíblia referencia o perfil de amizade com Deus. E o nome desse homem é Abraão. É que eu não sei falar hebraico, senão eu falava Abraham. É Abraão. Quarto ponto que me chama a atenção. Abraão é chamado de pai na fé, porque é referência de amizade com Deus. Como que nós podemos falar de fé sem falar de Abraão? As 3 maiores religiões do mundo têm Abraão como referência. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo, todos têm Abraão como pai na fé, referência de fé. E o que é fé, pastor? Fé é o caminho que recupera a espiritualidade do homem com Deus, porque o homem perdeu esse contato. Fé é um poder que Deus dá aos homens exclusivamente, porque nenhuma outra criatura tem fé, somente o homem tem fé. Somente o homem pode cultuar a Deus. E a nossa espiritualidade, ela só é recuperada através da fé, que é uma ligação com Deus e que pode trazer milagre. Amém? Amém. Meu irmão, a nossa fé, ela é
o nosso espírito, o nosso espírito, ele é alimentado através da fé. Assim como o nosso estômago, ele é alimentado através da nossa boca, através da nossa garganta. E a Bíblia é o mapa que vai guiar a nossa fé. Entenda uma coisa, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé serve para nos mover em direção a Deus. Tem uma música do ano 99, 2000, da comunidade Zona Sul do Rio de Janeiro, que diz assim: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e mares, desertos e vales, que atravessam, me levam para perto de ti. Olha a declaração de fé. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher a cada dia. Por que você não está no coral? Olha lá, a dirigente do coral já está olhando assim, ó. Olha só, fé faz nos enxergar. Olha só, através da fé nós enxergamos além da morte. Interessante isso, né? Através da fé nós enxergamos além dos desertos da vida. Através da fé nós enxergamos além da pedra do sepulcro. Ouvimos Deus, mesmo em meio ao ensurdecedor barulho deste mundo. A maioria não consegue perceber Deus e a forma como Ele comanda. Mas a fé vai nos trazer uma sabedoria do alto. Nós somos descendentes de Abraão, filhos de Abraão, como nós lemos em Gálatas 3:29. Nós temos direitos. E pela fé nós conseguimos ter acesso a muita coisa, meus irmãos. Quinto ponto que eu preciso entender sobre essa ascendência minha. Quinto ponto. O que comanda a terra é algo chamado decreto. Uma lei, um decreto. Por exemplo, você vai olhar lá no Velho Testamento, daqui a pouco o rei dos reis, lá Nabucodonosor, primeiro rei dos reis, ele lança um decreto: ó, a partir de hoje, ninguém vai mais fazer tal coisa. Será considerado crime. Foi um decreto lançado. As pessoas vão ter que mudar a forma de enxergar a vida e os passos que irão dar. Você vai ver lá o rei Dario: a partir de hoje, eu vou lançar um decreto. Ninguém vai orar. Mas Daniel orava 3 vezes ao dia. Mas foi um decreto do rei. Então, o que governa a terra é decreto. E o que Deus decidiu também governar é através de um decreto. De repente, Deus lança um decreto. Quando um decreto de Deus é lançado, ele não vai voltar vazio antes de ser cumprido. E antes de Deus lançar um decreto, existe um tribunal. Pare e preste atenção, porque isso é bíblico. Existe um tribunal. Deus como justo juiz, Jesus como advogado que nunca perdeu uma causa, e também o promotor de acusação e as testemunhas, que são os anjos. Promotor de acusação, quem que é? Satanás. E as testemunhas são os anjos. Capítulo 1 do livro de Jó diz que os filhos de Deus se apresentaram diante dele. E também veio Satanás no meio. E Deus quer abençoar Jó. E Deus fala: tem visto meu servo Jó? O Senhor dá tudo para ele também. Aí fica fácil, o Senhor dá tudo. Aí Deus vai condicionar a Jó a uma situação, porque são coisas que a gente não entende
a dimensão, mas Deus vai condicionar Jó a uma bênção 10 vezes maior. Só que para ele passar por isso, ele só vai sobreviver se ele estiver ligado a Deus. E ele só vai estar ligado a Deus através desse canal chamado fé. Quem escreveu o livro de Jó foi Moisés. Foi o primeiro livro escrito da Bíblia. E quem escreveu o Salmo 91, compilado por Davi, foi também Moisés. Olha só, descendente de Abraão, que entendia a respeito disso. Eu preciso que você entenda que quando Deus dá um decreto e quer abençoar alguém, uma guerra vai vir depois. O pastor, deve ser por isso então, que eu sempre estou depenado, mas estou cacarejando. Né? De guerra em guerra, em vitória em vitória. E a gente sempre está passando. É um período difícil, daqui a pouco avança. Daqui a pouco um período difícil, daqui a pouco avança. Sempre após um decreto de Deus ser lançado, uma guerra se inicia. Porque a guerra sempre cerca o surgimento de um milagre. Só que o cristão entende isso. E não fica igual barata tonta. Fica no lugar, como Jó ficou. O que Jó fala no capítulo 19, versículo 25? O que Jó fala? Ele fala assim: quem me dera fosse dado uma pena de ferro, uma placa de chumbo, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, e eu o verei, não os meus acusadores, mas eu o verei. Olha a confissão dele. Quantas confissões de Paulo, quantas confissões dos apóstolos que nós vemos na Bíblia, confissões de fé, em meio a um decreto. Deus disse que abençoaria Abraão, capítulo 12, Deus fala, os que te abençoarem serão abençoados, os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, benditos serão as famílias na terra através de você, Abraão. Benditos serão as famílias da terra. O que querem fazer hoje? Desagrupar as famílias. Querem tirar as referências familiares de uma forma como o faraó agiu lá, muito astuto, muito rasteiro. Olha o nível das coisas. Então Deus chama Abraão, e a primeira guerra que ele vai enfrentar é a guerra interna. Por quê? Porque Abraão está com 75 anos. Gente, com 75 anos, você tem história para contar, não é, pastor Jurandir? Está com 76 anos. Você tem história para contar com 76 anos, não é? E Deus chama com 75 anos. Imagine você com 75 anos, bem financeiramente de vida. Era o caso de Abraão. O pai dele, Terá, tinha uma das maiores fábricas de construção, né? Fábricas de estátuas religiosas. Pessoas de diversas partes iam na cidade de Ur, lá nos caldeus, para comprar aquelas imagens de escultura para idolatria. E ele, Abraão, ele tinha direito, como descendente ali do seu pai, àquela fortuna. Eram 3 irmãos. Um deles morreu. E Abraão acabou adotando o seu sobrinho, o seu irmão falecido, chamado Ló. Mas naquela cidade, Abraão, ele tinha dinheiro, tinha posses. E de repente, você com uma idade dessa, eu estou construindo, ajeitando a minha casa, eu vou ajeitando para os meus netos virem, filhos, netos, quando quiser vir posar aqui, aí eu vou, pega, faz uma piscina, aí um parquinho, e daí já pensa nisso aqui e tudo mais. É mais ou menos assim. Alguns têm chácara, alguns têm casa grande, alguns... Não, quando eu quiser viajar, mas você com 75 anos, ali está o meu lago, quando eu quiser pescar um pouquinho, ali tem tilápia, ali tem carpa, entendeu? É que eu gosto de roubá-lo, e ali tem também, tá? E daqui a pouco leva a pessoa para outro lugar, e o que é ali? Ali é minha piscina com hidrotérmica, coberta também, né? É bem sucedido. E ali eu tenho a minha cama. Quanto você pagou na tua cama? Eu paguei 50 mil, ela tem aqueles ímãs que não sei o quê, e daí no inverno esquenta também, e faz massagem. E o que mais aí? Eu tenho isso. Uma pessoa com 75 anos, rica como Abraão, era uma pessoa que tinha planejado a sua vida. Está ali minha casa, já construí esse cômodo porque eu gosto assim. E uma pessoa de idade também começa a desenvolver mania. Não tem a destreza de mudança como um adolescente, mas começa a desenvolver mania. O meu pai, que faleceu faz 5 meses, meu irmão estava contando para mim, lá na empresa da família, lá em Siqueira, que o meu pai chegou com um garfo uma vez lá, uma colher de alumínio que quebrou. Daí
fez um cara, o salário do cara é 5.000 por mês, o cara tem que dedicar 1 hora para ele fazer uma colher igual aquela, ou arrumar aquela colher. E o meu irmão falou: pai, mas eu compro uma colher para você, até melhor. Foi lá e comprou. O pai: eu quero essa, ainda fala gritando. Eu quero essa, porque essa aqui não sei o que do jeito, e o garfo quer não sei o que, porque pessoa de idade pega mania. E Abraão, Deus fala para ele: Abraão, é o seguinte, tudo que você fez eu quero que você deixe. A primeira guerra é interna. Agora você vai caminhar pela fé, somente pela fé. Você vai para uma terra que eu vou te mostrar, mas Deus não tinha mostrado ainda. Eu quero chamar você, Abraão, e quero começar a formar uma nação através da nossa amizade, através dessa aliança e a circuncisão. Porque essa raça aí está complicada, está perdida, eles têm a tendência ao erro. Mas estou chamando você para uma nova vida. Você vai ser pioneiro de uma nova história, tá? E eu estou prometendo para você algo muito grande. Então Abraão decide ter atitudes pela fé. E por esse motivo, ele entendeu que riqueza no céu é ter crédito com Deus. Riqueza no céu é ter crédito com Deus. Como é bom a gente ser ouvido. E crédito é resultado do crer. E quanto mais você nega aqui por Deus, mais você tem aqui e no céu com Deus. Há muitas pessoas que Deus quer deslanchar bênçãos. Há muitas pessoas que Deus quer destravar meios para avançar. Mas essa pessoa não liga aos céus. E se não ligar aos céus, esses projetos continuarão mortos. Lembra do dia que você chegou na igreja? Lembra do dia que Deus te chamou? Lembra como que era a tua vida? Lembra como Deus floriu a tua vida? Lembra de onde Jesus te resgatou? Lembra como era? Deus chamou você. Assim como Deus chamou Abraão. A Bíblia diz que Deus enriqueceu Abraão. E isso não o entorpeceu. Porque quando Abraão já era rico, depois da batalha, a Bíblia diz que ele se encontrou com Melquisedeque, que era sacerdote do Altíssimo. E ele devolveu o dízimo de tudo aquilo para o sacerdote Melquisedeque. Rei e sacerdote, que tipifica Jesus. Pastor, eu queria entender melhor isso aqui. Então é preciso estudar sobre isso, porque isso é libertador. Nós somos descendentes de Abraão por Cristo Jesus, como está escrito aqui. Essa Bíblia aqui é um testamento, e o que é um testamento? É um direito de herança, e nós precisamos conhecer a nossa herança, o nosso direito de herança. Até quando você vai permanecer anestesiado e ludibriado com uma vida vã ou distraída? Até quando você vai permanecer assim? Se Jesus está chamando você para uma vida nova. Pastor, mas e tudo que eu fiz? Jesus tem algo maior, melhor. Nenhum chamado de Deus é em vão. E tudo que a gente faz, Deus multiplica. Tudo aquilo que a gente semeia em Deus, Ele multiplica. Amém, meus irmãos? Põe a mão no teu coração, assim, com o teu projeto, eu vou orar junto com você. Deus, Pai Todo-Poderoso, nós aprendemos pela Tua palavra que devemos ligar aos céus o nosso projeto ao Senhor. O Senhor conhece, Pai, sabe de todas as coisas, sabe das verdades, sabe das nossas desculpas, sabe dos nossos medos, sabe das nossas tristezas e alegrias, das confusões. Mas, meu Deus, nós estamos pedindo, tudo que for escrito nesta carta agora, seja inspirada pelo Teu Espírito Santo, seja guiado, dirigido pelo Senhor, e que sejam prósperos, Pai, em tudo que escrevemos aqui, porque o Senhor conhece as aflições, que em nome de Jesus Cristo, meu Pai, o Senhor destrave os meios, que os demônios caiam por terra, que toda perturbação caia por terra, nos dando maturidade para essas conquistas, para que não venhamos fazer, Pai, da provisão o provedor, mas que estejamos sempre ligados com o Senhor. Unge, meu Deus, o que será escrito aqui e o que será entregue na tua casa através dessa carta, Pai, em nome de Jesus Cristo, o Santo Deus, assim nós ligamos aos céus, em nome de Jesus, e todos digam amém. Amém.
E o que ligamos aos céus, o que ligamos aqui será ligado aos céus, né? É o que está escrito na palavra de Deus. Amém, povo de Deus?